Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização clássica dos Estados Unidos. Quem quiser acompanhar pelo livro é a partir da página 320, certo? Do livro 2. Livro 2. Então, hoje todo mundo vê o papel de destaque que a economia e a sociedade dos Estados Unidos ela possui no cenário internacional. Hoje a superpotência mundial é os Estados Unidos. Isso é até no momento pandemia, né, talvez essa conjuntura mude depois da ascensão da China. A China é o país que reabriu a economia primeiro. Todo mundo está vendo que a China está em vantagem pela questão da produção de respiradores e máscaras e produtos que são altamente procurados durante essa pandemia. Mas a gente acredita que deve se manter nos Estados Unidos. Vamos embora esperar um pouquinho para ver isso aí. Bem, qual a importância da industrialização nos Estados Unidos? Seguindo o modelo inglês, né, que é o modelo de produção em grande escala, o modelo de utilização de mão de obra intensiva e tudo aquilo, os americanos eles só tiveram a oportunidade de se industrializar logo após o processo de independência e de unificação dos seus estados, porque havia uma grande diferença de ideologia. Até então, o sul era menos desenvolvido e o norte do país era um pouco mais desenvolvido. E aí, com a unificação dos Estados Unidos, o que aconteceu? Passou-se a ter uma política de desenvolvimento integrada. Os Estados Unidos não só se destacam hoje na produção de alimentos, como eles se destacam também na questão da produção industrial. Um país que investiu muito em pesquisa e desenvolvimento. Mas o marco diferencial da indústria dos Estados Unidos, sobretudo, foi o sistema fordista. Até então não havia organização do sistema industrial. Henry Ford, ele é oficialmente o criador dos carros modernos. Por que ele é oficialmente conhecido como o criador dos carros modernos? Porque ele conseguiu fazer uma coisa chamada linha de produção. Até então, os veículos e todos os produtos, eles tinham uma pessoa que fazia todas as etapas. Então o cara cortava, o cara que era costureiro, por exemplo, alfaiate, aliás, ele cortava, ele trançava, ele fazia tudo que era necessário da peça, ele fazia todas as etapas da produção. Henry Ford pensou de uma maneira diferente. Ele pensou na especialização do trabalho. O que é isso? Uma pessoa seria responsável somente pelo corte do tecido. A outra pessoa seria somente pela costura do tecido. A outra pessoa pela finalização. A quarta pessoa por colar botões no tecido. Isso aumentou muito a velocidade de produção. Toda vez que se aumenta a velocidade de produção, se aumenta a oferta do produto. E houve a massificação dos produtos americanos, em especial os veículos automotores. Por que a gente fala especial? Até hoje, de todos os produtos industrializados, a gente pode ver que os veículos automotores são os que possuem maior valor agregado. E até hoje toda a tecnologia primeiro é utilizada no setor de automóveis, caminhões, ônibus e etc. Porque o produto de alto valor agregado, ele vai ter um retorno muito mais fácil. E Henry Ford ele conseguiu isso. Ele conseguiu produzir carros em pouco mais de 63 segundos, pouco mais de 1 minuto. Imagina que antigamente o carro poderia ser feito em 5, 6 anos. Então essa popularização tornou os produtos mais baratos, porque houve a maior oferta desses produtos no mercado, e sobretudo, tornou esses produtos mais populares. Com a popularização dos produtos americanos, esse diferencial de pesquisa e desenvolvimento também veio depois. Com o investimento em pesquisa, a gente teve produtos de alta tecnologia e com maior valor agregado, como por exemplo, o Vale do Silício. No Vale do Silício, nos Estados Unidos, nós temos as empresas que fazem e elaboram tecnologia. As maiores empresas do mundo da tecnologia estão no Vale do Silício. A Google, a Apple, poderia citar várias e várias e várias. Por que eles se especializaram tanto? Porque eles investiram em pesquisa e desenvolvimento. Toda vez que a gente investe em pesquisa, a gente tem inovação. Inovação é um produto ou uma tecnologia nova. E essa inovação ela simplesmente leva à diferenciação daquele produto.
Se só aquele país ou só aquela empresa tem aquela tecnologia, então ela pode determinar o valor agregado daquele produto, porque só ela tem. Não existe concorrência. Com o passar do tempo, novas tecnologias agregam mais valor aos produtos. Tanto é que vocês podem ver que determinadas marcas de celulares dos Estados Unidos, elas são muito mais valorizadas do que marcas até com mesma qualidade, até com mesma tecnologia, mas pelo simples fato de serem chinesas, elas não têm o mesmo valor agregado, elas não têm a mesma confiabilidade. Então a palavra-chave nos Estados Unidos foi pesquisa, desenvolvimento, confiabilidade e afirmação das marcas. As marcas elas passam a valer às vezes mais do que o próprio produto. E os americanos trabalharam muito essa questão da marca dos produtos, do incentivo à questão de como é importante a gente desenvolver uma marca e trazer confiabilidade a essa marca. Outro processo que foi importante, a industrialização, ela não acabou com a produção de alimentos, por exemplo, como acontecia em outros países do mundo. A industrialização, ela complementou e ela melhorou a produção de alimentos nos Estados Unidos. Então, boa parte da tecnologia ela passa a ser usada nos cinturões, nos belts, como eles chamam, certo? Então, esses belts, eles passam a ser polos tecnológicos da agropecuária americana. Tanto que até hoje os americanos se destacam na produção de alimentos. Em outros países, há concorrência direta entre a industrialização e o processo de produção de alimentos. Lá houve a complementação desse processo. Os americanos, ou melhor, os estadunidenses, né, eles complementam de que maneira? Toda vez que utiliza-se tecnologia nova na agropecuária, no processo produtivo, parte da mão de obra que é liberada, ela vem para a indústria, ela é qualificada a essa abertura, ou então ela passa a prestar serviços a essas empresas ou a esses produtos tecnológicos, certo? Não esquecer de um detalhe, eu citei o Vale do Silício. O Vale do Silício é o Tecnopolo, um polo tecnológico de grande importância para o mundo. Apesar de outros países como a Índia, como a China, e até determinado ponto o Brasil tem os seus tecnopolos, certo? A concorrência com os produtos dos Estados Unidos ela ainda é muito complicada, porque eles investem bastante em pesquisa e desenvolvimento. Então os tecnopolos, brasileiros não, perdão, os tecnopolos estadunidenses, eles são detentores de tecnologia de ponta. Uma vez me perguntaram, então por que a fábrica de determinada... A Apple, por que a Apple tem boa parte da sua linha de produção na China? Olha o termo, linha de produção, não linha de desenvolvimento. A tecnologia ela continua lá nos Estados Unidos. O desenvolvimento tecnológico continua lá. Ele só manda a linha de produção para países como a China, como a Índia, ou até como o Brasil, embora a Apple não tenha fábrica no Brasil, eles mandam somente pela mão de obra mais barata. Uma mão de obra mais barata representa o custo menor de produção e o lucro maior. Então, essa questão da mão de obra e da nova localização das linhas de produção ao redor do mundo não está ligada com o desenvolvimento tecnológico de outras regiões, mas está ligada à busca por menores custos no produto e ao longo da produção na sua linha. Ou seja, a linha de produção com custo menor representa o lucro maior para as empresas. Então, muitas empresas de tecnologia, elas estão saindo da Europa, elas estão saindo do Japão ou elas estão saindo dos Estados Unidos. Mas elas saem somente na sua linha de produção. O seu desenvolvimento tecnológico, ele continua sendo 100% nacional. É uma coisa que eles não abrem mão. Até pela questão do registro da patente, pela questão de todo o respeito ao direito autoral ou industrial daquele produto, certo? Qualquer coisa a gente vai se falando. Estou disponível para vocês no WhatsApp, certo? No Facebook. Um abraço, saudade de vocês, viu? Até mais.